vamos ver a graça de Deus, o que é que diz sobre o livro de Êxodo, capítulo 13, de versos 8 a 10. Assim diz a palavra. No versos 8. Nesse dia, cada um, eu acho que para nos entendermos melhor, vamos ter que recuar um pouco, começarmos do versos 6. Peço para ratificar, vamos voltar um pouco no verso 6 para entender a história. Durante 7 dias comerão pão sem fermento, e no 7º dia farão uma festa dedicada ao Senhor. É Deus falando com os judeus. Quando atravessaram o Mar Vermelho, chegaram na Terra Prometida, Deus estabeleceu estas regras para que eles pudessem comer 7 dias pão sem fermento. E no próprio 7º dia, deviam dedicar uma festa ao Senhor. E vocês aí podem estar perguntando, ou até podem perguntar, se vão comer pão sem fermento durante 7 dias, em que dia da semana poderiam comer pão fermentado? A resposta é nunca. Porque isto não significa apenas aquele pão que Jesus veio repudiar. Aqui representa o verdadeiro pão. Vocês vão entender depois. No verso 7, durante esses 7 dias comerão pão sem fermento. Não deverá haver nada fermentado entre vocês, nem nenhum fermento em todo o seu território. Em toda a Judeia ninguém poderia fazer nada. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: fazemos isto por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. A festa que eles deviam celebrar, os dias que eles não podiam comer pão fermentado, faziam por causa do Espírito, por causa de Deus, que lhes tirou das mãos dos faraós. Essa festa, peço para prestarem atenção, porque estamos começando pelo nosso tema, marca da besta. Ou marca na mão direita, ou na mão direita ou na testa, que é vulgar. 9. Essa festa será como sinal, como se você tivesse uma marca na mão ou na testa. Será para vocês se lembrarem que devem falar da lei do Senhor, pois o Senhor tirou vocês do Egito com grande poder. Portanto, celebrem esta festa todos os anos e na mesma data. A festa que eles deviam celebrar servia como um sinal na sua mão e na sua testa. Como assim, irmão Fulgêncio? Bem simples. Durante a festa, a coisa que mais importava para Deus, a festa que Deus está referindo nesta cerimônia, é que eles deviam se lembrar, deviam anunciar a lei de Deus. O que era a lei de Deus? Tinham os 10 mandamentos. Então, em todos os santos anos, em todos os santos 7 dias, deveriam fazer isto, mas tinham prioridade, tinham uma obrigação que no 7º dia, que era neste caso o sábado, ou que é o sábado, deveriam reunir por obrigação e pelo respeito de quem lhes tirou das mãos do Egito para Canaã, deviam fazer isso. Se os filhos perguntassem por que vocês estão a celebrar em todo o tempo, a resposta será: por causa do Deus que nos tirou do Egito para Canaã. Então, esta libertação, esta sorte que eles tiveram de ser libertos de um governo para uma outra terra livre, deveria se designar como uma festa. Então, a festa, para este caso, exclusivamente este caso, Deus está a dizer que esta festa será como um sinal na sua mão e na sua testa. Agora, como uma festa torna sinal? Anunciando a palavra do Senhor, você está festejando. Lembrando a lei do Senhor, você está festejando. E os seus filhos perguntaram: por que você anuncia a palavra todos os dias? Estamos a honrar a Deus que nos tirou do Egito para Canaã.
É o primeiro caso. Então, vejam que só a partir daqui dá para começar a tirar algumas dúvidas de que a marca, o sinal da besta, o sinal do Espírito, não é algo que seja notório. Porque se tu estás a anunciar, vamos supor que a irmã aí decida hoje é sábado, já anunciou a palavra ou quer anunciar a palavra. Como é que eu saberei que você recebeu um sinal na tua mão ou na tua testa? Só porque você está falando sobre Deus. Só quem pode identificar é uma outra pessoa que está envolvido sob o mesmo Espírito. Um outro judeu, uma outra pessoa que segue esse Espírito, ele sim poderá com facilidade identificar que este está a festejar em homenagem ao seu Deus libertador. Nós, hoje, por que devemos festejar desta maneira? Se esse era somente, irmão Fulgêncio já disse que toda a lei era para os judeus. Hoje eu não era judeu quando se estabeleceu isto, mas eu era escravo do pecado. Eles eram escravos de um colono físico que lhes torturava fisicamente. Mas eu fui torturado emocionalmente com doutrinas humanas. A título de exemplo, tem muitas igrejas, muitos irmãos que batizam crianças. É uma tortura que depois de crescer, quando dizem você já foi batizado, não concordas. Porque recebeste um ato que não foi da sua livre e espontânea vontade. Então, eu era escravo de rudimentos, eu era escravo do mundo. Apareceu um libertador que se chamou Cristo e sobre minha culpa ele assumiu na cruz. Então, é conveniente que eu homenageie este Senhor que morreu por mim. Então, eu também devo fazer o mesmo, anunciar a mensagem do meu libertador. Enquanto eles festejavam anunciando a lei de Moisés, que foi dada por Deus, eu hoje festejo anunciando a lei do Messias, que é o amor, que está escrito dentro do meu coração. Então, a partir desse texto, eu quero que vocês comecem a desenhar um esquema de compreensão de que a marca, que a famosa marca da besta, não é nenhum sinal visível, como o mundo ensina, de que a marca virá na mão direita, vão implantar chips, vão implantar coisas na cabeça, no cérebro. Isto até pode ser praticado de forma literal, mas não é esta profecia que Deus está a querer abordar para nós. Vamos para outra carta. Peço para irmãos aí em casa abrirem o livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, de 20 a 22. Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versos 20 e 22. Assim diz a palavra. No versos 20. Todas as promessas que Deus tem, todas as promessas de Deus têm o seu sim em Jesus Cristo. No vídeo anterior vocês já viram quem é Jesus Cristo. Jesus significa o Senhor, significa o Salvador. Cristo significa o escolhido. Então, estamos a dizer que o Salvador tinha sido escolhido. Então, todo sim, tudo que é certo, encontra-se neste Messias, neste Jesus Cristo. Se você está à procura de um sim, a resposta correta está com ele. É por isso que dizemos amém, ou assim seja, por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. É Deus quem nos confirma junto com vocês em Cristo, e foi esse mesmo Deus que nos ungiu. Então, eu também já sou ungido, você também já foi ungido. Ungir é o quê? É lubrificar com óleo. Naquele tempo usavam o óleo da oliveira para ser lubrificado na cabeça, sinal de que você foi eleito pelo próprio Deus. Então, você comigo já fomos ungidos. Ele pôs a sua marca
em nós para mostrar que lhe pertencemos e colocou o seu Espírito no nosso coração como garantia de que vai nos dar tudo o que tem prometido. Então Deus, o Espírito, veio colocar o seu dom, o seu poder, a sua graça dentro do meu coração como um sinal, como uma marca. Sinal é um símbolo, é uma identidade, é algo que quando alguém vê, consegue identificar e interpretar. Então, o sinal que está dentro do meu coração só é interpretado com uma outra pessoa que recebeu o mesmo tipo de sinal. É por isso que a Bíblia diz: só a pessoa que tem o Espírito de Deus pode saber o que acontece no outro indivíduo. Ou seja, só Deus é que sabe o que acontece nos outros espíritos. Mas nenhum outro indivíduo que não tenha esse espírito pode ler o que acontece no espírito do outro. É por isso que eu não sei o que acontece contigo na tua mente, nem você sabe o que acontece comigo. Mas Deus sabe o que acontece nas nossas mentes. Então, por causa de nos ter escolhido, de onde é que Deus nos escolheu se nós nascemos daqui no mundo? Deus nos separou. Aqui mesmo no mundo, Deus nos afastou de outras pessoas, deu este privilégio a nós, por causa do seu amor, descarregou todo o seu poder em nós. Então, somos ungidos e Deus colocou o seu sinal para mostrar que nós já somos oficialmente casados. Ou seja, temos um namorado, um noivo que nos veio, como é que posso dizer, que veio falar com nossos encarregados. Então, já somos meninas separadas de outras meninas, porque temos um dono. Então, a marca que ele colocou no meio de nós, qual é? O seu Espírito. Sinal de que nós pertencemos a ele e tudo que ele prometeu vai cumprir. Então, se você sente que ainda não recebeu esta marca, procure se libertar da escravidão do mundo, dos ensinos do mundo, e vá atrás desse Espírito. Implore, ajoelhe e peça a Deus para que não vá atrás de homens, porque nenhum homem é detentor desse Espírito. O Espírito dá o dom para cada homem de jeito como o próprio Espírito quer. Então, de jeito nenhum, aí onde você está, se está atrás de homens, não estás para receber o Espírito verdadeiro. Vais receber um outro Espírito que só pode te levar para a destruição. Então, vejam que o Espírito é outro sinal. Aqui não diz que está escrito na mão ou na testa, mas vocês são testemunhas de que é um Espírito que foi colocado dentro de nós. Vamos para outro texto. Peço para abrirem o livro de Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, de 30 a 31. Assim diz a palavra: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pois ele é a marca de que vocês pertencem a Deus e garantia de que Deus nos libertará algum dia. Tudo o que nós fazemos aqui é pela esperança que temos. E a esperança é por causa da fé. Se a sua esperança acabou, se a sua esperança morreu, se a sua esperança já não existe, então não tens fé, não tens o que acreditar. Fé é ter certeza de que alguma coisa no futuro vai acontecer ao meu favor. Então nós, por intermédio do Espírito que foi colocado dentro de nós, temos certeza que Deus não deixaria o seu Espírito dentro de nós para depois nos descartar. A não ser que nós recebemos o Espírito de forma precipitada. Então, todo e qualquer indivíduo que tem o Espírito de Deus dentro de si tem garantia de que quando as coisas acontecerem, quando o Senhor se revelar, tudo irá ao nosso favor. Então, irmãos, não percam essa oportunidade. Peçam a Deus que vos marque, que recebam esta marca. Nos versos a seguir diz assim, 30 e 31. Deixem de lado a amargura,
a raiva, a ira, não gritem com os outros e nem falem mal deles. Afastem-se de todo tipo de maldade. Antes, sejam bons, tenham compaixão uns com os outros. Esta é a tarefa que devemos desenvolver a partir de agora. Irmão aí em casa, irmã que nos assiste, em qualquer sítio onde você estiver, tudo que você fez no passado, em nome de Jesus, está multiplicado por 0. Não és mais a mesma pessoa. A partir de agora, se você escutar esta profecia e acreditar que Deus, o verdadeiro Deus, Deus vivo, tem este poder, receba esse Espírito agora dentro do seu corpo e faça o que a Bíblia ensina. Não pratique mais o mal. Deus não levará em conta tudo o que você fez a partir da hora anterior passada até a época que você nasceu. Tudo está apagado por causa do sangue de Cristo. Então, a partir de agora, seja nova criação, seja um novo ser. Receba a marca de Deus dentro do seu coração. Receba a marca e passe a festejar como símbolo de que você pertence a Ele. Então, festejando, você está a anunciar na sua testa que recebeu a marca de Deus. E na tua mão, a lei de Deus será anunciada. Por que mão? Porque testa. A mão é o que faz as obras. A testa representa a sabedoria, o conhecimento, a inteligência. Então, tudo está no seu cérebro. Aquilo que nós pensamos, agimos com as mãos. É por isso que fé sem as obras não vale. Se eu penso bem e vou fazer mal as coisas, eu serei declarado injusto diante de Deus. Porque existe uma coisa que me veda de fazer aquilo que eu penso. Então, pensar é como se tivesse recebido a marca na testa. Mas não basta na testa, também tem que estar na mão. Tem que agir. A fé, que é o pensamento, que é a certeza de que as coisas vão acontecer, deve ser concretizado, deve ser praticado com as mãos. Daí que diz fé sem obras é morta. Então as obras são praticadas com as mãos. Vamos passar para um outro texto. Vamos recuar um pouquinho no mesmo Efésios, no capítulo 1, de 13 a 14. De 13 a 14 diz assim: por meio de Cristo vocês também receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que Ele prometeu. Vocês o receberam quando ouviram a mensagem verdadeira, isto é, as boas novas a respeito da sua salvação, e creram em Cristo. O Espírito Santo é a garantia de que nós receberemos a herança que Deus nos prometeu. Essa herança consiste na completa libertação do seu povo para louvor da sua glória. Como eu disse anteriormente, a partir de agora, se o irmão receber esse Cristo, a partir de hoje você já tem a marca de Deus. Não estamos a falar marca da besta. Marca da besta é outro símbolo que representa obedecer o espírito de Satanás. Se você obedece o espírito que se chama Deus, você está a receber a marca, não da besta, mas está a receber a marca do Espírito Santo. Então, qualquer um, se é pela primeira vez que você escuta este nome de Jesus, que acredito que não é possível, se calhar você já ouviu e ignorou, eu peço que preste mais atenção e tenta conhecer, assista ao nosso vídeo anterior, perceba quem é esse Jesus, quem é esse Cristo, para não receber de forma precipitada. Então, depois, volte a assistir este vídeo para que possas receber a marca verdadeira. Só que tudo tem consequência. Se receberes a marca de Deus, serás perseguido pelos que receberam a marca do diabo. Se você receber a marca do diabo, serás perseguido no final com as pessoas que receberam a marca de Deus. Então, tanto receba a marca de Deus quanto a marca de diabo, você terás algumas consequências. Só que umas nesta tenda mortal, que é corpo humano, e as outras depois dessa tenda mortal sair. Então você que decide
Se a tua vida é muito valiosa hoje e não queres perder, então receberás a marca da besta. Se a tua vida hoje você não vale para ti e queres oferecer a Cristo, estás a dizer que no futuro preciso de volta à minha vida, então Jesus te recompensará de volta. Vamos abrir o livro de Ezequiel, capítulo 4, para vocês poderem para verem na íntegra o que na verdade as coisas são. O que é exatamente a marca da besta? Qual é a consequência se eu receber ou não receber? Estamos prontos? Ezequiel capítulo 9, versos 4 até 7. Ezequiel capítulo 9, de versos 4 até verso 7. Assim diz a palavra. O Senhor lhe disse para o profeta neste caso: vá por toda a cidade de Jerusalém e coloque um sinal na testa de todos os que gemem e se lamentam por todas as atrocidades que estão sendo feitas. É mandado o Espírito falar com o profeta para que escreva desta maneira. O anjo devia sair para toda a cidade de Jerusalém e colocar sinal na testa às pessoas que lamentavam pelos erros que aconteciam sobre o mundo. Por exemplo, hoje o mundo todo se meteu em caos, em tradições que não servem para Deus, em rituais que blasfemam o nome do nosso Salvador. Então, existem pessoas boas, apesar do mundo estar numa deficiência grave. Existem pessoas boas. Então, aqui, o Espírito, Deus está a dizer que devia sair para ir em toda a cidade de Jerusalém, que para mim hoje considero em todo o país ou em todo o mundo, para ir selar, ir escrever, ir pôr um sinal na testa das pessoas que ainda guardavam o bem dentro do seu coração. Não, no verso a seguir vem assim: ouvi que Deus disse aos demais: vão após ele e matem a todos que não tenham este sinal na testa. Não tenham piedade nem compaixão. Depois que o anjo saísse para marcar as pessoas do bem, por exemplo, isto revela, era uma profecia. Profecia é algo que vai acontecer no futuro. Então, pode ser, no meu entender, pode ser literal para aquele povo, mas eu sinto que estende-se até o tempo atual. Então, o Espírito deveria sair para ir selar as pessoas do bem, colocar um sinal. Depois foram mandados outros indivíduos, outros espíritos, neste caso outros anjos, para virem matar todo e qualquer indivíduo que não tenha o sinal que o primeiro homem marcou. Então, o que é o sinal hoje? Deus anunciou através de Jesus a sua palavra, a sua salvação. Muitos receberam, mas depois desistiram. Alguns estão recebendo de forma precipitada, de forma irônica, para fins pessoais. Mas já quem na verdade recebeu este evangelho ou receberá este evangelho e guardará. Então, quando o mal chegar, quando Deus estiver para castigar esta Babilônia, esta pessoa será salva porque recebeu a marca. Como vimos nos textos anteriores, a marca é o Espírito do próprio Deus. Então, se Deus está dentro de mim, quando chegarem estes outros que vão destruir as pessoas que não fazem o bem, eu serei protegido porque levo um sinal. Assim como aconteceu com o povo lá no Egito, quando Deus estava para destruir os primogênitos de Faraó, dos faraós, Deus pediu que os hebreus colocassem um sinal nas suas portas com sangue. O anjo de destruição, quando veio, quando visse aquele sinal na porta, ele passava. Então, assim aconteceu com o povo judeu, assim acontecerá com o povo de Deus no final dos tempos que já estamos vivendo.
Verso 6. Matem os líderes, os jovens, as crianças, as mulheres, mas não façam nenhum mal aos que levam o sinal na testa. Comecem por aqui pelo templo. Esta mensagem é dita, comecem por aqui no templo. Sinal de que no próprio templo onde as pessoas adoravam Deus, tinha pessoas que eram profanas. Ensinavam a lei de Deus, mas não praticavam. Como hoje vemos já pastores que têm coragem de dizer: não faça o que eu faço, mas siga o que eu ensino. Como posso seguir um exemplo? Como posso seguir alguém que não faz o que ensina? Esta pessoa não tem o Espírito de Deus. Este pastor, este profeta, lamento vos informar. Se o teu pastor, o teu profeta, o seu seguidor, o teu ensinador, a pessoa que facilita, que traduz a mensagem de Deus para si, ele não vive do que fala, então é igual aos falsos profetas que Jesus profetizou. E no futuro viriam os falsos profetas, viveriam sob sua própria vontade. Por fora seriam pessoas boas, mas por dentro seriam lobos. Então este é um lobo. Afaste-se, irmão ou irmã, deste lobo, para antes de te devorar, encontre a sua própria salvação. Jesus ensinava e fazia as coisas. Ele dizia: sigam o meu exemplo. Paulo também, ao ensinar, ele dizia assim mesmo: devem ser exemplos. Quando vocês ensinam, devem ser exemplos, assim como eu sou exemplo. Vejam aqui, Deus está dizendo: deviam matar todos, líderes, crianças, jovens, mulheres grávidas, sem piedade, porque essas pessoas se contaminaram com a doutrina do mundo, receberam a mensagem da besta. Estas pessoas já te ensinaram. Nenhum ser vivo, nenhum ser humano, digo, que não receba o sinal. Mas uns recebem o sinal do Espírito Santo, outros recebem o sinal do Espírito mau. Então, se eu sou governado pelo Espírito mau, automaticamente serei danificado quando este senhor marcador vier, ou este senhor destruidor quando chegar. Eu serei destruído porque não faço parte do elenco que Deus procura. Deus procura pessoas de coração abatido, pessoas humildes, pessoas que conhecem o seu Criador, pessoas que praticam o amor pelo próximo. Então, o sinal que se refere na Bíblia, de forma genérica, ninguém, irmãos, a partir de hoje, não podem ser enganados. Não é sinal visível. Satanás não é tão burro ao ponto de pôr sinais na nossa mão, como se fosse um curandeiro, como se fosse um médico tradicional que vacina a pessoa com lâmina e as letras ou os sinais são visíveis. Satanás não fará isso. Se Deus está a colocar o seu Espírito dentro do nosso coração, Satanás também está a colocar dentro da consciência dos seus seguidores a mesma doutrina, que é para lutar contra a igreja de Deus. Então, de jeito nenhum, a marca da besta simboliza algo visível. Se você obedece o sistema governamental, por exemplo, não estou a dizer que não devem obedecer ao governo, que seja bem claro. Estou a dizer, se você é obediente a um sistema corrupto, por exemplo, de um certo governo, mas um governo que você sabe que é corrupto completamente, e você apoia este sistema, é porque aquilo te agrada, você se identifica com aquele sistema. Então, se eu me identifico com esse sistema corrupto, é porque dentro do meu coração não existe o Espírito Santo, mas existe um espírito de corrupção, que vem do diabo. Neste caso, meu pai é Satanás. Este governo, que é guiado pelo espírito de corrupção, o seu pai é Satanás. Então, quando Deus vier, vai destruir todos que receberam o espírito de Satanás. E você, irmão ou irmã, feliz ou infelizmente, se ainda mantiver-se nessa posição de covardia, de medo, você será destruído quando Deus vier com seus carrascos. Quando Deus mandar os ceifeiros, você será eliminado como palha. Então, nós somos tão importantes pelo fato de recebermos o Espírito Santo. Ontem não éramos nada, éramos insignificantes. Mas hoje somos considerados filhos de Deus. Filho de Deus, nascido do Espírito. Então, se você permanecer nessa posição em que se encontra hoje, de dizer a marca da besta há de vir,
A marca da besta já veio desde o tempo que o povo saiu de Judeia para Canaã. Aliás, de Egito para Canaã. Então não permaneça confortável a esperar que o governo mundial que há de vir vai nos dar a marca da besta. Não. Ele apenas vai materializar porque estão a preparar um povo para obedecer o governo mundial e Deus está a preparar o seu povo para ser perseguido pelo seu governo mundial. Então, se você hoje recebe a marca da besta, serás o perseguidor do Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, serás perseguido pelo espírito maligno. Mas no final, você será herdeiro. Enquanto que aqueles que estão agora a festejar serão destruídos. Não sei se me compreende. Estou a deixar bem claro essas informações mediante a própria Bíblia. Versos a seguir 7. Depois lhe disse: profanem o templo com o sangue destes homens e encham o pátio de cadáveres. Depois saiam da cidade e matem todos os que não tenham o sinal. Vocês estão a ouvir e a ver. Eu estou a ler a própria Bíblia Sagrada. Portanto, quando mataram a todos, eu fui o único que restou. Rapidamente caí curvado até o meu rosto, encostar na terra e disse: Ai, Senhor Deus, vai destruir o que resta de Israel, deixando que a ira que o Senhor tem venha contra Jerusalém? Ele me disse: a culpa de Israel e de Judá é muito grande. A terra está cheia de sangue e a cidade está cheia de injustiça. Veja que aqui Deus está focalizado com um povo. Esta profecia era para aquele povo. Mas eu deixei claro que esta mensagem para mim é extensiva porque eu também era escravo, eu também era pecador. Apareceu um libertador. Naquele tempo, o libertador para o povo judeu eram os profetas. Mas eles mataram. Quando Deus enviasse um profeta para libertar aquela nação, eles matavam. Incluindo o próprio dono, quando veio, eles o mataram. Então, hoje, as pessoas que anunciam a pura e verdadeira mensagem de Deus são ignoradas. É como se matassem também. Quando você fala a verdade, dizem: és de que igreja? Porque importa para as pessoas a denominação religiosa. Irmãos, igreja não salvará ninguém, mas tu serás salvo se crer no nome de Jesus e praticar o que Jesus recomendou. Aliás, não recomendou, o que mandou. Só desta maneira. Mas tu podes fazer tudo o que seu pastor faz. Tudo o que seu pastor recomenda. Se não praticares como a Bíblia recomenda, não serás salvo. Mas se o teu pastor te ensina como a Bíblia diz e ele pratica o que ele ensina, você está no lugar certo. Mas preste atenção para que não caias no futuro. Então, vocês já viram tudo o que a Bíblia diz. Podemos avançar para ver o livro de Deuteronômio capítulo 11. Vejam o livro de Deuteronômio capítulo 11, verso 18 a 21. 11, 18 e 21. No verso 18 diz assim: portanto, nunca se esqueçam dos meus mandamentos. Vocês devem escrevê-los e prendê-los nas mãos como recordação e na testa como sinal. Eu acho que esse texto fecha com chave de ouro para qualquer um que ainda tinha dúvida. Vocês devem ensiná-lo aos seus filhos. Falem com eles sobre o mandamento quando estiverem em casa, quando estiverem no caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Vocês devem escrevê-los nas portas das suas casas, na entrada das suas cidades. Façam isso para que vocês e os seus filhos vivam muito tempo na terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados. Por que viver na terra? Vou começar do fim para o começo. Por que viver na terra muito tempo? Porque Deus, com aquela nação primária, os que Deus chama minha nação, os povos dos judeus, Deus só tinha prometido a eles uma terra. Não tinha lhes prometido herdarem a vida eterna, o reino do futuro. Não tinha sido prometido para eles.
eles somente tinham sido prometidos por intermédio de Abraão a terra de Canaã, uma terra fértil. Mas aqui, Deus está a dizer, nunca devem esquecer os meus mandamentos. Devemos prender nas mãos e colocar na nossa testa, em qualquer sítio onde estivermos. Neste caso, onde estivessem aqueles judeus, deveriam eles anunciar o reino. Querem se deitar? Anuncie para seus filhos. Estás a caminhar? Fale com quem caminhas. Em qualquer sítio onde você estiver. Porque naquele tempo eles tinham recebido a marca de Deus. Os mandamentos de Deus, naquele tempo, são aqueles que eram 10. Jesus, quando veio, quando o perguntaram, ele resumiu: ame a teu Deus com todo o seu coração, entendimento e sabedoria. Um outro mandamento semelhante a este, Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, este resumo dos mandamentos não significa que os mandamentos de Deus foram abolidos. Não significa que os mandamentos de Deus não são valiosos. Mas Jesus resumiu em 2. Amar o seu Criador com tudo que você... É a mesma coisa entregar a sua vida para Ele. Depois de entregar, o Espírito dele estará dentro de ti. Você praticará o amor pelo próximo. Simples quanto isso. Difícil cumprir. Mas nada impossível. Então, você que está a nos assistir, você que está a ver pela primeira vez esse vídeo, nós estamos falando da marca da besta. A mais vulgar, marca da besta. Ou a marca do monstro. Então, o monstro é representação do mal, do diabo. O bem é representado pelo Espírito. Então, quem recebeu o Espírito de Deus, recebeu a marca de Deus, viverá. Mas enquanto está nessa tenda mortal, tem que anunciar aos filhos, aos vizinhos, aos próximos, e em qualquer sítio onde estiver, tem que anunciar esta palavra. Esta é a missão dos enviados. Quem recebeu a marca da besta também faz o mesmo, do jeito deles. Eles ensinam o engano, oportunam-se das viúvas, exploram os órfãos, ensinam o contrário do Espírito Santo. Fazem uma guerra silenciosa. Te levam a adorar a Deus de forma material e não de forma espiritual. Não te levam a ensinar a aprender a Deus de forma verdadeira, mas de forma enganosa. Eles são astutos, são muito inteligentes, como diz o livro de Daniel. Então, mas essa inteligência vale para aqueles que são bebês no Espírito, aqueles que são ainda recém-nascidos no Espírito. Daí que há necessidade de se alimentarmos de forma constante no Espírito para tornarmos maduros, para que não apareça ninguém a nos enganar. Então, vocês já viram aqui que a marca é pegar a lei de Deus, digitar os 10 mandamentos, neste caso 2, na nossa testa e pôr no papel, pôr na mão. Eu não sei se vocês poderiam conseguir escrever 2 mandamentos para andar com ele. Isto é simbólico, significa que tudo que nós fazemos com as mãos deve ter relação com os mandamentos do amor. Tudo que nós pensamos temos que transmitir sobre nossos filhos, se for de Deus. Aliás, tem pessoas que pensam mal e transmitem o mal para seus filhos. Para eles, estão a adorar o seu Deus. Então, para nós, este mundo está caindo e nós estamos quase à nossa libertação final. Esforcem-se mais um pouquinho. Eu sei que é um pouquinho difícil, tanto quanto para mim, como está a ser difícil, eu sei que vocês também vai ser difícil. Mas Deus não nos deixará cairmos. Usem a vossa força até onde vocês conseguem. Vamos ler um outro livro do Apocalipse. Apocalipse 20. Apocalipse 20. O último livro. Apocalipse é o livro escrito pelo João. Apocalipse 20, versos 4. Diz assim: depois vi tronos, e nesses tronos estavam sentados aqueles que haviam recebido a autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que tinham sido decapitados por terem anunciado a verdade revelada por Jesus e por causa da mensagem de Deus. Eles são os que não adoraram o monstro nem a sua imagem, nem tampouco receberam a sua marca na sua testa
ou na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Conseguiram perceber? Toda e qualquer pessoa que não recebeu a marca da besta conseguiu se dar bem com o Espírito de Deus, conseguiu reviver com Jesus. Estes são os primeiros ressuscitados quando Jesus ressuscitou. Eles não adoraram a besta. Muitas pessoas hoje, na sua maioria, pastores estão a calcular o número do nome de uma pessoa. Vejam que até antes de Jesus a besta já existia. Será que este homem ainda está vivo até hoje? Se for um homem carnal como eu, como você, será que este nome ainda não morreu? Então, não se trata de nenhum homem carnal, refere-se ao homem espiritual, o príncipe das trevas, o Satanás. Ele é que é o próprio dono. Ele estabeleceu o seu reino aqui na terra e os seus governos. Então, Deus está nos a libertar desse sistema imundo para sairmos desse sistema para o sistema de Deus. Então, qualquer pessoa que for encontrado, quando o mundo acabar, aquele que for encontrado no sistema do demônio, no sistema de adoração aos ídolos, a muita coisa que o mundo quer, você será rejeitado. Aqui estão a dizer que as pessoas que foram salvas são aqueles que anunciaram o Evangelho de Deus. Aliás, foram decapitados por terem anunciado a verdade que Jesus revelou. Os decapitados foram os apóstolos, por exemplo. Anunciaram e revelaram o que Deus tinha preparado. Receberam a sua marca na testa. Eles são os que não adoraram o monstro, nem receberam a sua marca. Então, se você permanecer firme até ser perseguido pelo mundo, você estará salvo. Estará salvo de quem? Estará salvo para herdares tudo o que perdeste aqui. Mas neste mundo passarás consequências. Isto eu não posso esconder a vocês. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não receber a marca da besta não terá chance de vender. A título de exemplo, vocês que nos assistem, acredito que em todo o mundo a doença coronavírus que se manifestou em 2019 até hoje, no final de 21, ou até então, vocês são testemunhas que quem não tivesse a máscara no rosto não deveria andar. Era obrigado a ficar em casa. E o sistema do governo, para as pessoas que são fracas na fé, foi-lhes dita: a igreja está fechada, não podem adorar a Deus. Como uma igreja, se eu sou a própria igreja, como é que a minha igreja tem que ser fechada? Se é templo do Espírito. Então, as igrejas que tinham sido fechadas naquela época foram as igrejas do mundo. Igrejas carnais, construídas por nossas mãos. Vejam o vídeo anterior, vão saber que o local de adoração varia dependendo da época. Então, naquele tempo, pôr a máscara era a coisa essencial para você aparecer na rua. Se não tivesse aquilo, nem à escola não ias. Significa que quem não obedecia o sistema daquele governo ou dos governos, você tinha que permanecer em casa, sob sua doutrina. Então, não sei se conseguem perceber que a relação que existe entre a marca da besta e a marca de Deus é simplesmente obediência. O que Deus quer é que nós lhe obedeçamos, façamos a sua vontade. Somente se fazermos essas coisas, temos automaticamente o Espírito dele. Se nós obedecemos o sistema que governa o mundo, um sistema, não, ainda mais uma vez repito, não digo que todo o sistema do mundo está contaminado, mas 95% do sistema governamental busca-se. As pessoas se inspiram pela besta, se inspiram lá na prostituta. Então, a prostituta é que é a mãe que inspira todos os governos. Daí que as pessoas estão contaminadas de forma enganosa a doutrina que receberam da besta. Então, irmão, marca da besta, repito mais uma vez, é obediência a um sistema corrupto, um sistema que está quase a cair. Marca de Deus é receber o Espírito Santo, é desafiar este mundo, é abandonar, esvaziar-se com tudo e reservar a sua riqueza para o céu. Então, nos capítulos do Apocalipse está cheio isso. Vocês sabem dizer que
Aquele que não tiver a marca da besta não venderá e não comprará. Quando o governo mundial, por exemplo, entrar, em breve que vai acontecer, daqui a uns 7 ou mais anos, vocês verão o governo mundial. Um único governo, um único presidente para liderar os 203 ou 190 e tal países que o mundo tem. Serão dirigidos por um único governo. Este governo vai ter sua lei, assim como Nimrod estabeleceu este governo mundial. Também nesta nossa geração haverá um governo mundial, porque estamos no fim dos tempos. Ele vai se levantar com sua lei, mas não é lei dele, é lei do seu pai, que é a besta, que é o diabo, a serpente. Então ele vai lutar contra você, que está firme em defender a teologia de Deus. Você que está firme em seguir o que a Bíblia recomenda. Nós que permanecermos firmes até lá, seremos perseguidos por esse sistema. Então você escolherá. Ou permanecer no sistema de Deus, ou permanecer no sistema dele. Aliás, ou aderir ao sistema dele. Então, aderindo ao sistema desse governo único, você estará a receber a sua marca. Porque um governo, o Deus, é quase a mesma coisa. Então, aqui tem um espírito que se chama Deus. Aqui tem um outro espírito que se chama Diabo. Os dois querem governar sobre a mesma testa, sobre a mesma mão. Então, você, irmão, é que decide a quem dar o seu espírito. Ou, que espírito quer que governe a sua testa e a sua mão. Eu deixo para vocês, o desafio já foi lançado, vocês já viram com A mais B, que marca é um sinal que Deus coloca em alguém. Se você permanecer com esta marca, ou morrerás, ou serás salvo. Mas ainda reitero mais uma vez, que todos os justos são salvos com sofrimento. Imaginem se você escolher o sistema corrupto, como você vai parar? Então, de jeito nenhum, se salvarás se permanecer desta forma. Então, salvem-se quanto mais cedo. Foi um prazer vocês terem assistido esse vídeo. Podem aí em casa ver mais textos. Posso-vos alertar a lerem, posso-vos antecipar outros textos como o Apocalipse 17, verso 12 a 14. Temos o Apocalipse 16, verso 2. Tem o livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, de 3 a 10. Estou falando desses textos para vocês terem certeza absoluta de que o irmão Fulgêncio não está tirado da sua cabeça. E tirem esse conhecimento que vocês tinham desde ontem até lá atrás, de que marca da besta é algo visível. Satanás ainda não perdeu a inteligência. Ele continua a agir com a mesma sabedoria. Então, por favor, prestem atenção quando forem adorar a Deus. Prestem atenção quando vocês quiserem aderir a um certo sistema. Estamos no final dos tempos. Todo cuidado é pouco. Eu, vosso irmão, eu vos saúdo, vos deixo a paz do Senhor e eu quero que vocês permaneçam a assistir nossos vídeos, não porque nos interessa mais o vosso like, mas a nossa mensagem que seja a chegada a vocês, que a nossa mensagem seja difundida, porque na verdade este canal só está comprometido em anunciar somente o que for verdade. Então, a graça de Deus fique com vocês de hoje até sempre. Sigam-nos no canal para verem outros vídeos. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.